Bom dia, Nelson. Bom dia, bom dia. Hoje o nosso convidado é o professor Rogério Bonassi Machado, que é conhecido de todos, e é doutor em ginecologia, professor associado da Faculdade de Medicina de Jundiaí. É um prazer, viu, Rogério, recebê-lo aqui para falar sobre anticoncepção na adolescência. Fica à vontade, por favor. Joia. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, um prazer grande para poder trocar alguma ideia aqui sobre um assunto que eu acho que aflige todos, né? Porque todos nós atuamos como ginecologistas gerais e vamos nos deparar com essas demandas crescentes hoje de modalidades de anticoncepção entre adolescentes e geram algumas dúvidas mesmo, né? Essa aqui, né? Vamos lá. Então, eu não tenho nenhum conflito nessa apresentação e, na realidade, vou fazer mais algumas reflexões com vocês a respeito desse assunto. A gravidez na adolescência é o que demanda isso, ela é crescente em alguns países, em outros está estabilizada e em alguns está diminuindo. Então, por exemplo, essa aqui é uma casuística ainda que se mantém, apesar de ser de 2005, países como a Nigéria tem 53% das gestações entre as adolescentes, são entre as adolescentes, ao passo que no Japão só 1% das gestações são as gestações entre adolescentes. Como é que a gente está aqui do nosso lado? Nos Estados Unidos, em 2005, 38% de gestação na adolescência, isso diminuiu bastante, eles estão com 16%, 18%, igual a nós. O Brasil ele teve uma taxa que baixou, depois ela cresceu em 2010 e está estável aqui em 18% das gestações entre adolescentes. No entanto, o que chama atenção aqui, são esses dados da própria OPAS e da OMS, é que 89% dessas gestações não são planejadas, e era de se esperar que não fossem planejadas mesmo. A adolescente, em geral, não planeja gestação, exceto em algumas situações, existem alguns estudos bem interessantes em populações específicas, naquelas comunidades mais carentes, onde o acesso à gestação poderia tornar essa adolescente que ela subisse no patamar dentro daquele núcleo que ela convive. Mas isso é a exceção. A regra é essa aqui, 90% das adolescentes não desejam essa gestação, não planejam essa gestação nesse momento. E os dados aqui no Brasil mostram também que a faixa etária de início da atividade sexual entre adolescentes ela é bastante precoce. Veja aqui que entre 15 e 19 anos, a faixa etária média para início é 15 anos mesmo. Então, quando se observam esses dados, nós podemos lembrar que não está havendo também um acesso tão grande à educação nos momentos em onde ela ainda muito precoce aqui, né? 14, 15 anos, então elas estão engravidando justamente quando já começam a ter atividade sexual nesse momento. E isso se reflete também entre as ações que nós podemos observar aqui no uso principalmente do preservativo, que é o método mais conhecido pela adolescente. E essa pesquisa também, que é a Pesquisa Nacional e Demográfica sobre Saúde, é uma casuística que ela tem as suas limitações, mas é algo que nós ainda usamos bastante, né, feita a cada 10 anos. Entre 15 e 19 anos, 36% dizem que sempre usam preservativo, há uma dúvida então nessa resposta, 35% às vezes e quase 30%, 28% nunca. Então, esse é um dado que chama atenção também, já que elas estão na faixa etária de início da atividade sexual, estão expostas à gestação e não estão usando corretamente o preservativo, embora elas conheçam a função do preservativo. Veja que 90% das adolescentes entre 15 e 19 anos
reconhece que a função do preservativo seria de evitar a gravidez e proteger contra doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Então, aqui é um dado que ele conflita com o uso. Se ela sabe que ele pode ser algo muito importante para a sua saúde e também para a prevenção da gravidez, por que ela não utiliza? Então, essa é realmente algo que a gente precisaria pensar. Mas, enfim, algumas questões importantes a respeito de que se usa no Brasil. Então, vamos pensar aqui que esse não é o cenário das adolescentes, colocar aqui, vamos pensar que as adolescentes não são mulheres com união estável, sejam casadas ou já com um parceiro de união estável, estariam aqui, né, nesse grupo, a última análise de 2006, que métodos elas usam. Então, elas não estariam fazendo a laqueadura, que aqui 11%, então a gente colocaria isso no outro nível, né, para outras mulheres. 30% estaria tomando um anticoncepcional oral combinado ou uma pílula só de progestageno, são as pílulas aqui, 30%. Será que tem 30% de adolescentes? Claro que não. Então, a gente já sabe que isso aqui, se é menor até para o preservativo, que seria 26%, deve ser menor o uso da pílula também. Esse aqui é o geral do uso no Brasil. E os outros métodos estão todos aqui embaixo. E aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Nos últimos anos, se tem feito muita campanha a respeito do uso dos métodos de elongação, os LARC, métodos de uso mais de 3 anos. Então, hoje no Brasil, nós consideramos os LARC, os métodos de elongação, como os DIUs de cobre ou DIU de levonorgestrel, sistema intrauterinos de levonorgestrel, e um implante de etonogestrel. E onde é que eles estão aqui no uso? Né? Então, com 2% no máximo aqui, segundo essa casuística de 2006. Existem outras casuísticas mostradas posteriormente que o DIU de cobre, o único método de elongação disponível em ampla escala aqui no Brasil, principalmente para a rede pública, ele atinge 1,8% das usuárias de métodos contraceptivos. E as adolescentes, aquelas que nós falamos e temos recebido essa carga enorme de informação a respeito desses métodos, onde é que elas estariam dentro desse pequeno nível de uso de métodos de elongação? Então, é algo para se pensar. É aqui que eu vou começar a fundamentar toda a minha fala a respeito de considerar algumas críticas sobre o que vem aparecendo praticamente como uma imposição. Você tem que colocar LARC em adolescentes, é o melhor, sem dúvida, é o melhor. Mas como é que nós vamos fazer isso? E será que vai ter essa mudança? Em quanto tempo nós conseguiríamos ter isso? Né? Sabendo ainda que a taxa de descontinuidade é muito alta entre todos os métodos. Claro que eu abandono para todos os métodos aqui em geral, vão para 50%. Pensando aqui, o que mais se abandona em 12 meses, então começa a usar o preservativo, daqui a um ano 60% já não usa mais. Então está aqui, uma pílula, 46% a taxa de abandono em um ano. E o próprio DIU, 15% aqui. Então, essas limitações mostram que existem lacunas que nós precisamos pensar mais a respeito disso para tentar melhorar esse cenário. Então, o que as adolescentes usam? Né? Essa aqui é uma casuística de 400 mulheres adolescentes no município de Poços de Caldas. É uma publicação interessante, é a mais recente que existe aqui no Brasil. O que elas usam, essas adolescentes? Né? Elas usam métodos efetivos aqui. Então, vamos pensar aqui na pílula mais o preservativo, 8%. 8% dessas adolescentes entrevistadas. Só a pílula, 4%. Então, aqui existe uma disparidade grande entre o que a gente pode pensar que seria realmente algo que é mais efetivo, isso na primeira relação. Então, quando elas tiveram a primeira relação sexual, somente 8% usando a pílula e o preservativo, somente 4% estavam usando a pílula. Não é de se estranhar. E nenhum outro método aparece aqui
a não ser depois essas muito preocupadas. Essa aqui, 1,4% dessas adolescentes que foram avaliadas, elas usavam a pílula, usavam preservativo e ainda usaram a pílula do dia seguinte. Isso aqui é a curva ao contrário, né? Se fosse assim, não teria gestação entre adolescentes aqui no Brasil. Mas realmente a realidade é essa aqui. Nós teríamos 4% de pílula e 8% de pílula mais com preservativo, que daria, então, uma média muito baixa, né, de relações protegidas da primeira vez. Depois, será que elas aprendem? Então, o mesmo estudo avaliou isso e observou que o método atual, veja que era 422 meninas, né, 422 adolescentes, e que estavam usando, no momento da pesquisa, 379. Então, aquelas outras provavelmente tiveram uma relação e depois não usaram mais métodos contraceptivos algum. E vejam que o padrão, ele começa a aumentar. Então, 14% já aparece usando a pílula, 10% a pílula do preservativo. O injetável aparece aqui com 1,6%. E o injetável mais o preservativo com 0,8%. Enfim, tudo que nós estamos vendo aqui é uma realidade brasileira de um foco específico. Claro que a gente não pode comparar isso com o serviço universitário, com serviços específicos para o atendimento do adolescente, onde os dados podem estar totalmente diferentes disso aqui. Mas isso reflete, sim, a realidade nacional. Isso não há dúvida que reflete, porque os métodos, eles têm acessos limitados. Então, o que tem um acesso mais fácil aqui, pelo que a gente está observando? A pílula e o próprio injetável, o que é disponível, o que ela pode utilizar. E vai contra, então, toda essa gama de informações que nós estamos recebendo, de praticamente, entre aspas, muitas aspas, imposições, não são imposições, são sugestões, claro que baseadas nas melhores evidências, de que outros métodos precisam ser disponibilizados. Precisam mesmo, mas como fazer isso? E será que a adolescente, ela realmente tem isso na sua ideia, né? Será que ela vai querer utilizar o método contraceptivo mais eficaz? Porque a eficácia é o principal atributo do método anticoncepcional. Embora também, historicamente, nos últimos anos, acredito que nos últimos 20 anos, nós temos também uma outra demanda crescente da própria imposição ou sugestão exagerada da indústria farmacêutica, querendo colocar que um atributo principal de um anticoncepcional é o benefício extracontraceptivo, então melhora da pele, melhora do cabelo, diminuição da anemia. Claro que isso são atributos importantes, mas no modelo de decisão, quando a mulher opta por um método contraceptivo, a eficácia e a segurança são os principais. Então, isso é claro. Isso é claro. Então, nós precisamos voltar a pensar em colocar métodos altamente eficazes para adolescentes, e esses métodos têm que estar disponíveis. Então, esse é o desafio. Primeiro, saber o que é mais eficaz e como essa adolescente pode lidar com esse método e se ela realmente sabe o que é eficácia. O que é um pouquinho diferente de nós. Nós, médicos, acabamos achando que a eficácia, nós lemos pela própria literatura e nós vamos muito mais por aqueles índices, né? E procuramos também, a partir disso, fazer um aconselhamento mais moderno, né? Focado aonde? Na eficácia. Então, na Febrasgo, nós temos essa campanha já há algum tempo, existem outras campanhas em outros países, que tenta simplificar o modelo de aconselhamento em anticoncepção através de uma pergunta só, começar a conversa mais diretamente. Por exemplo, essa aqui é a nossa uma só pergunta, né? Quando você quer engravidar? Então, aquela que quer engravidar o mais rápido possível, não precisa fazer nada, só a orientação pré-concepcional. Aquelas que querem engravidar dentro de um ano, mas não agora, então essas seriam as candidatas a métodos de curtação. Por quê? Porque eles têm menor taxa de eficácia na vida real. A gente vai rever isso também. Isso aqui, adolescente não está aqui. Pelo menos essas 90% que tiveram gestações não planejadas, elas não estavam planejando.
dentro de um ano, e muito menos aqui, o mais rápido possível. Onde elas estariam? Depois de um ano, ou muito mais depois de um ano, que é o caso das adolescentes, e onde, de acordo com essas entidades internacionais, e claro que nós compartilhamos com isso, seriam importantes dados de eficácia na vida real para oferta de métodos mais efetivos, mais eficazes. Então, aqui cairiam os métodos de longação. Então, esse é o mundo ideal. E aquela que não quer engravidar nunca, a mesma coisa. A mesma coisa. E por que é importante dados de vida real? Porque muitas vezes nós falamos em anticoncepção com os dados que vêm, por exemplo, do índice de Peer. Né? Então, isso aqui é só uma brincadeira, que não dá para fazer aqui a votação, né? Mas o índice de Peer é algo que nós temos lá na nossa formação, eu acho que isso é a eficácia, mas geralmente ele vem de estudos que são os estudos de aprovação regulatória para contraceptivos, então, onde existem os dados bastante controlados. Né? Na realidade, o índice de Peer, ele não é referente à cidade de Peer, no Mississippi, nem Pearl Harbor, no Havaí. Né? Ela vem da Universidade Johns Hopkins, que é o sobrenome do Raymond Peer, um americano, um biólogo americano, que fez essa conta. Ele fez muitas publicações, né? E a conta que se faz para chegar nesse índice é o número de gestações em 12, vezes 12, né? Dividido pelo número de mulheres, versus o número de meses, vezes 100 aqui. Então, essa conta aqui vai dar mais ou menos a cada 100 mulheres ao ano que a gente acaba vendo por esse índice. Né? É um pouco diferente quando nós vamos olhar para uso de vida real, isso aqui é um dado mais importante. Então, é o uso típico e o uso perfeito. O que é o uso típico? O uso da vida real mesmo, onde ela pode ter falhas. Então, quando a gente olha para cá, métodos de curtação, as adolescentes brasileiras, de acordo com aquele dado que nós mostramos anteriormente. Elas usam praticamente pílula e o injetável. Né? O uso perfeito, que seria o uso sem falhas, ela teria uma taxa de falha de 0,2 para cada 100 mulheres. Então, isso aqui é uma maneira mais simples de analisar esse risco de falha. Mesma coisa a pílula, 0,3 para cada 100 mulheres. Agora, no uso típico, quando elas não podem tomar a injeção naquele dia, quando elas esquecem de tomar anticoncepcionais, vejam que aumenta muito a taxa de falha. Aumenta muito, vai para 6% aqui do injetável e 9% dos contraceptivos orais. E a mesma coisa seguindo por todos os métodos de curtação que nós estamos olhando aqui. O fato é que os métodos de longa ação, que estão aqui, o implante, o sistema de levonorgestrel e o de cobre, eles não têm diferenças entre o uso típico e o uso perfeito, porque eles não dependem do usuário, não dependem da mulher. Por isso que as suas taxas de falha são menores. E é por isso que muitas sociedades internacionais e nacionais estão preconizando isso para as adolescentes, por conta dessa diferença aqui. Agora, o desafio é, como é que eu consigo dar acesso para essas adolescentes? E mais do que isso, será que eu não posso atuar nesse nível aqui, melhorando também? A gente tem que esquecer os métodos de curtação e só para os métodos de longa ação. Então, esse eu acho que é o ponto principal também, né? De fato, as meninas, as adolescentes, são aquelas que têm mais falha com o uso de anticoncepcionais orais combinados. Alguns estudos já mostraram isso. Então, as adolescentes são aquelas que têm realmente mais um índice de falha. Esse aqui é uma publicação bem interessante, o INAS-OC, que é um estudo que fez uma subanálise do grupo de adolescentes e viu uma pequena diferença que vocês vão observar aqui. Claro que o índice aqui foi calculado pelo índice de Peer, que era um estudo realmente mais controlado. Então, o índice de Peer daqui 5,1, lembrando que o bom do índice de Peer está próximo de 1, né, ou abaixo de 1, isso aqui seria o ideal.
Num regime de pílula combinada 21/7, aquela toma 21 para 7, toma 21 para 7, qual o grande perigo disso aqui? Que ela quando ela faz aquele período de pausa de 7 dias e ela não toma no 8º dia, não retoma no 8º dia o anticoncepcional, ela pode ter realmente um problema de diminuição da eficácia. E isso é muito comum, o erro na retomada depois da pausa de 7 dias. Então, o índice de Pearson sobe bastante entre as adolescentes. Né? Um índice bastante alto aqui. Agora, se encurtar a pausa, no regime 24/4, isso cai pela metade, embora continue mais alto do que entre as mulheres adultas. Aqui, no regime 21/7, é 75% maior o índice de falha entre as adolescentes. E aqui é 34% maior. Continua sendo maior, mas existe já um caminho aqui para pensar, se você for usar uma pílula para uma adolescente, que é o método mais fácil, que use pílulas com intervalos mais curtos, reforce a questão de usar todo dia. Então, esse é um ponto importante. Olhando aqui para o gráfico desse mesmo estudo, veja, elas começam não grávidas aqui, tomando anticoncepcional, depois acabam tendo falhas, e veja aqui que as taxas de falha num regime de 24/4, aqui com etilenoestradiol e drospirenona, ele foi menor, o índice de falha foi menor do que a mesma formulação no 21/7. Então, a gente está olhando aqui, já tem uma diferença importante em 36 meses. Vai caindo os dois, mas esse aqui cai mais. Se for com a noretisterona e o etilenoestradiol, essa pílula a gente não tem aqui no Brasil, no 24/4, ela ainda cai mais que a drospirenona aqui. Por quê? A drospirenona tem uma vida média maior, de pega 33 horas, então essa pausa ela pode até ter um efeito, e além disso, o progestagênio ele tem uma vida média maior, o bloqueio ovulatório é mais efetivo do que a própria noretisterona, que tem 11 horas de vida média. Mas, quando nós olhamos aqui, mesmo no regime 24/4, ele perde do 21/7 com a drospirenona. E se for um 21/7 com outro progestagênio, aqui cai bastante. Então, isso aqui modifica aqueles dados em relação aos regimes contraceptivos e métodos de curtação, colocando como exemplo aqui uma pílula. Quando nós vamos olhar agora pílulas mais modernas, mais recentes, e tudo que tem vindo na anticoncepção, vocês estão olhando, praticamente não se lança mais pílula 21/7. Ou é 24/4, 24+4 de placebo, ou é essa aqui que eu vou mostrar, que é o valerato estradiol de analgésico, só tem 2 de placebo no final, então as cartelas são de 28 dias, 28 comprimidos, então seriam 26,2 aqui, para esse regime de valerato estradiol e de analgésico, e vejo que as taxas de gestações não planejadas por 100 mulheres ao ano, elas se mantêm mais ou menos constantes, depois de 24 meses aumenta um pouco, 36 e 48 meses. Então, aqui, em comparação com outros anticoncepcionais, a taxa é bem menor. Ou seja, esse seria o efeito do regime de extensão do número de contraceptivos ou é do progestagênio? Claro que provavelmente aqui é do regime de uso, porque é o regime que a mulher precisa tomar mais cuidado, ela não pode ter falhas também no meio das cartelas, ela fica um pouquinho mais preocupada com isso. Então, na realidade, são estratégias que se tem para que se consiga a maior eficácia dos contraceptivos, sabendo que realmente a idade é um elemento preponderante em ter ou não uma gestação. O método de elongação, aqui esse é o estudo Choice, nos Estados Unidos, vou falar também um pouquinho mais sobre ele, porque ele que motivou toda esse novo caminho da anticoncepção para as adolescentes, pensando nos métodos de elongação. Esse estudo mostrou que o segmento das mulheres que usam métodos de elongação, independente da idade, o caminho é o mesmo, ele praticamente não falha. Então, usar métodos de elongação, ter mais de 21 anos ou menos de 21 anos,
vejo que as taxas de falha são muito baixas. Aqui elas começam não grávidas e terminam aqui não grávidas. Então, esse é um dado que a gente precisa sempre ter como norte. Por outro lado, nos de curta ação, faz uma diferença muito grande. Então, se ela tiver mais do que 21 anos, ele cai mesmo. Método de curta ação vai ter mais falha, que aí é estudo de vida real. E, se ela tiver menos de 21 anos, aí ele despenca. Então, realmente, existe aqui a questão da usuária. Como é que se faz o uso, a conscientização. Claro que a gente tem muita coisa para discutir a respeito de adolescente no âmbito emocional, até do uso dessas formulações, mas o dado é claro. A idade ela é determinante no índice de falha, principalmente quando se fala de métodos de curta ação. E aí que existem, então, as premissas de que se façam, então, novas estratégias para incrementar o uso, quando necessário, dos métodos de curta com maior segurança. Esse estudo Choice foi um estudo muito interessante na cidade de St. Louis, no Missouri, onde eles avaliaram 9.300 mulheres e ofereceram um método que ela se achasse mais confortável. Então, você pode escolher o seu método. E mais do que isso, ela não podia só escolher o método, ela ia receber esse método. Então, se ela escolhesse o método de longa ação, ela ia receber uma unidade, por exemplo, de um DIU de cobre, uma unidade de um sistema intrauterino de levonorgestrel, uma unidade de um implante de etonogestrel. Eles tinham essas obrigações aqui com os pacientes. O que parece uma bobagem se transformou num dado que ele mostrou muitas diferenças para o mundo. Então, primeiro, dessas 9.300 mulheres do estudo Choice, 75% escolheram métodos de longa ação. Isso chamou a atenção, porque as americanas não tinham tradição de métodos de longa ação. Isso foi publicado em 2010. Então, vejam que a partir da entrada, da disponibilização, do acesso aos métodos de longa ação, as mulheres realmente elas vão correr para esse lado, porque são mais eficazes, com orientação muito simples. Entre as adolescentes do estudo Choice, a grande maioria também foi para os métodos de longa ação. Então, a subanálise deu mais de 75% das adolescentes para métodos de longa ação, o que tornou-os mais confortáveis em relação à eficácia e possibilitou projeções, como essa daqui. Fizeram uma projeção em relação à taxa de gestação entre adolescentes nos Estados Unidos versus participantes ou não do estudo Choice, aquelas que poderiam escolher, então, se escolhessem métodos de longa ação, o que aconteceria. Então, aqui alguns cenários em relação à idade. A taxa de gestação por 1.000 adolescentes nos Estados Unidos, na época aqui, era entre 15 e 17 anos, 136 casos para cada 1.000, uma taxa bem elevada, entre 15 e 17. Se elas utilizassem os métodos disponibilizados no Choice, essa taxa aqui cairia e caiu para 20,9. Isso aqui é aceitável. No Brasil, qual que é a taxa de gestações entre adolescentes por 1.000? 66. Essa é a nossa taxa atual aqui, 66 por 1.000. Essa era a taxa americana. Entre 18 e 19 anos, 178 por 1.000, caindo para 40. Se fosse utilizar métodos de longa ação ou métodos mais eficazes, aqui, independente do estudo, de estar no estudo. E colocando aqui para as raças, e aqui esse é o cenário onde, na época, se colocou, olha, as mulheres menos favorecidas, as adolescentes, no pior cenário americano, seriam as mulheres de raça negra, onde as adolescentes negras teriam uma taxa de 253 casos de gestação para cada 1.000. Então, aqui dá 25% de gestação entre negras adolescentes. Então, realmente é uma taxa muito alta. E essa redução foi a maior possível, utilizando, então, o acesso como ferramenta para a diminuição da gestação não planejada. Acesso aqui a método de longa ação.
Então, e esse é o problema que a gente acaba vendo aqui. Precisa ter acesso? Precisa. As mulheres respondem quando começa a ter acesso, possibilidade de ter novidades, começam a ter mudanças expressivas no seu comportamento. Por isso que esse aqui é uma das primeiras sociedades que se manifestou a respeito, depois seguiu pela pediatria, enfim, todas as associações acabaram emitindo opiniões aqui. Esse foi do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, dizendo que as complicações de DIU, de sistema intrauterino e de implantes nas adolescentes seriam raras e comparáveis às adultas. E, portanto, pela sua maior eficácia, nós deveríamos, então, considerar mais os métodos de elongação, auxiliando a escolha pela adolescente. Claro que a gente pode auxiliar bastante, mas ela tem que ter acesso. Estou insistindo nesse ponto aqui, porque é a principal barreira que existe aqui no Brasil. Tanto que esse é um exemplo que a gente pode até extrapolar um pouco para essa questão que eu estou colocando, que aqui no Brasil nós avaliamos 1.113 mulheres no sistema de saúde suplementar, privado, aquele que já tem acesso à incorporação, por exemplo, do sistema intrauterino de levonorgestrel, convênio médico. Aqui não tem paciente de SUS. Né? No SUS, o que nós temos para métodos de elongação? DIU de cobre, com a taxa de utilização 1,8%, 2% na melhor das hipóteses do Brasil geral. Claro que tem centros de excelência que tem uma taxa de utilização maior, mas não vai sair de 2%. Nos consultórios, como é que fica o DIU de cobre? 2%. Implante, 1%, e não passa disso, porque não for incorporado. Quando incorpora a metodologia pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Mirena já foi para 6% aqui. Ou seja, é uma resposta clara de que há necessidade de novos métodos. As mulheres respondem a isso. Se eu puder usar e eu tiver acesso, eu vou usar, porque é algo diferente. E é nesse sentido que eu acho que nós precisaríamos pensar também, não é só em falar como se tem sido feito, e as entidades governamentais, elas têm colocado essa como resposta. Nós já temos um lar que é altamente eficaz, que é o DIU de cobre. Já tem mesmo. É correta essa colocação. No entanto, a pergunta que nós poderíamos fazer é justamente por que não se utiliza mais o DIU de cobre no Brasil? Será que ele chegou no seu limite? Parece que sim, porque mesmo no sistema de saúde suplementar, ele não sobe mais de 2%. Então é histórico isso. Então, a gente queria saber por que não o DIU de cobre. Então, as mulheres têm muita resistência ao DIU de cobre. Recentemente aqui nós fizemos um trabalho de mulheres que estavam na fila da laqueadura e fizemos uma reorientação dessas mulheres. Será que elas sabem realmente que o método de elongação é tão eficaz quanto uma laqueadura? As mulheres não sabiam. 90% delas estavam agendando laqueadura sem saber que ela poderia usar o método de elongação. E aí nós disponibilizamos o método de elongação, tanto implante como DIU de cobre, quanto o sistema intrauterino de levonorgestrel. E aí 55% dessas mulheres saíram da laqueadura da fila e foram usar método de elongação. Agora, quais métodos de elongação elas usaram? Usaram sistema intrauterino de levonorgestrel e implante. E o DIU de cobre? O DIU de cobre ninguém quis, porque elas já tinham ou experiência prévia ou não quiseram. Então, esse que é o ponto. Nós teríamos que incrementar ações para realmente agregar métodos e não insistir naquele método que parece que ele já chegou no seu ponto, né? E agora vamos olhar aqui em relação ao próprio DIU, né? Quando a gente vai colocar um DIU numa adolescente, uma nuligesta, essa aqui era uma situação clínica que a gente usava para fazer uma discussão de casos. Isso aqui foi até no núcleo da Febrasgo, de educação da Febrasgo. Uma nuligesta de 16 anos vem desacompanhada para inserção de um DIU. Ela quer colocar.
E o que seria importante aqui, né? Nós colocamos que eles poderiam ser indicados, mas que recomendávamos que houvesse um consentimento também de um responsável. Isso aqui trouxe uma discussão muito grande, principalmente pelos grupos de adolescentes, que falam, puxa, você vai limitar o acesso, ela tem direito à privacidade, ela tem direito à confidencialidade, tem mesmo, tem toda a razão. E aí o contraponto que poderia vir realmente era do outro lado, porque se a gente pensar em anticoncepção na adolescência, cuidado no atendimento, deve-se manter tudo isso aqui, privacidade, confidencialidade, respeito, ela tem direito a receber aquele método, só que ela está lá numa situação que pode haver alguma complicação. Imagino que isso num ambiente público, num ambiente universitário, não teria um problema tão grande como se fosse num consultório. Por que que a gente pensa isso? Veja só, o Código Civil brasileiro, ele é antigo, ele diz que menores de 18 anos ainda são menores, ou seja, a menoridade cessa aos 18 anos completos. E aí ela ficaria habilitada, depois dos 18, a prática de todos os atos da vida civil. E que seriam incapazes relativas a certos atos entre 16 e 18 anos, que aqui gera algum problema. Imagina se tivesse uma complicação com esse procedimento e você fosse acionado pelo próprio responsável dessa menor e falasse, puxa, por que que colocou? Ela é menor de idade, né? Então você teria um certo problema, embora o Estatuto da Criança e Adolescente se proteja de tudo isso, mas dá uma certa dor de cabeça. E isso aparece depois, quando nós falamos isso lá na nossa reunião na FEBRAGO, e depois tivemos até uma boa aceitação, de acordo com a nossa argumentação, apareceu aqui um veredito nos Estados Unidos de uma adolescente de 15 anos que veio também sem o responsável querer colocar um dispositivo intrauterino. E no estado que ela estava, era possível se colocar. Né? Tinha o mesmo fundamento jurídico daqui do Brasil, então pode colocar, beleza. O médico foi colocar o DIU de cobre e teve uma perfuração parcial. Né? Esse aqui não é o caso, é um que nós tivemos aqui na faculdade, o DIU de cobre que transfixou aqui, ele só não foi para a cavidade, porque nós conseguimos ainda retirá-lo aqui com uma pinça de jacaré pescando ali o fio, né? Mas foi uma perfuração, foi isso que aconteceu nesse caso dos Estados Unidos, só que, pelo que consta nessa descrição do veredito, o médico se assustou, levou a adolescente já para um hospital, onde foi feita uma esteroscopia para retirada, ela precisou fazer uma internação. E quando ela foi internada, aí que foi considerado, então, de se avisar o responsável, porque ela não poderia ir para lá e ter toda aquela conduta, o médico estava sendo responsável por ela, né? E aí, quando chegou a mãe, diferente daqui do Brasil, que ia falar, poxa, eu não podia ter feito isso, a mãe falou o seguinte, falou, eu não vou pagar esse procedimento. E lá tudo é pago, né? Então, a mãe se negou a pagar, porque ela não sabia do procedimento, e quem teve que arcar com as despesas, o juiz deu o veredito ao contrário, e quem pagou foi o médico. Então, esse é uma realidade que poderia acontecer. Então, no nosso manual aqui da FEBRAGO, que é o de 2016 ainda, nós colocamos que, se for fazer uma inserção de LARC em adolescentes, que tenha o consentimento do responsável, podendo ser um termo de consentimento, mas que ele precisa, pelo menos, ter a ciência, né, para evitar esses elementos aqui que a gente viu. Então, o LARC é importante, nós precisaríamos dar acesso e também ter normativas diferentes no tratamento das adolescentes. É isso que as entidades têm tentado colocar. Qual que seria a melhor escolha? Tudo isso é possível. O adolescente pode usar tudo. Em geral, você não vai ter adolescente com comorbidade, pode até ter, é raro, mas ela pode isso. Se for uma pílula, pensar nos regimes. Qual o melhor regime? O melhor é aquele que falha menos. Então, vamos pensar em regimes estendidos, dose dinâmica, enfim, cada um vai achar
algo que seja importante. Os injetáveis, eles devem ser estimulados, sim, porque são mais práticos, são invisíveis. Então, essa mulher, ela pode usar, mas desde que tenha a sua, realmente, a sua orientação um pouco mais precisa em relação ao uso. E os DIUs também, como a gente já falou, implante, isso depende muito mais da disponibilidade e do acesso para essas mulheres. Tinha um passarinho aqui. E os critérios de elegibilidade, realmente, eles reforçam isso. A idade não limita nenhum método por si, a idade não faz limite entre os métodos, não. Então, para terminar aqui, linhas gerais de atendimento agora das adolescentes, claro que precisa garantir privacidade e confidencialidade, com consentimento em algumas situações particulares. Reforço que não há necessidade do consentimento escrito, se quiser fazer pode, mas se não, coloque no prontuário e pelo menos alguém saiba que vai colocar, por exemplo, o método de elongação. Preferência do adolescente, depois de explicar os métodos, claro que precisa fazer isso, reforçar depois da preferência os dados de eficácia, então aqui focando na eficácia, identificação de mitos e preconceitos já vai ser feito, claro que ao mesmo tempo, automaticamente, quando você vai ver a preferência do adolescente. Ponto importante, não há necessidade de se fazer exame ginecológico, o Papa Nicolau, para prescrição de um contraceptivo. Isso parece bobagem, mas existe sim ainda mitos em relação a isso. Exceto, claro, que se for colocar, o DIU vai ter que fazer um exame ginecológico, mas não necessariamente colher citologia. E barreira. Enquanto tiver custo e barreira de acesso, vai ser difícil implementar medidas mais efetivas nessa linha que a literatura tem caminhado. E mostrar que é necessário o segmento, sempre o segmento, reforça o conceito sempre a cada consulta. Então, agradeço a atenção de vocês